Fala, meus amigos do Jornal dos Esportes. Hoje estamos aqui com Luan Rodrigues, o árbitro da partida entre Madureira e Vasco da Gama, que infelizmente passou por um episódio muito triste, né? Na partida do Sub-10, o que aconteceu em Madureira. E antes de tudo, eu queria agradecer a sua presença, a participar aqui do programa, a falar com a gente, a trocar uma ideia, né, num assunto tão delicado, mas é um assunto que não pode passar despercebido. A gente precisa falar e deixar as claras um assunto tão grave como esse. Luan, muito obrigado por estar aqui. Se apresente, por favor, para o nosso jornal. Boa tarde. Meu nome é Luan Rodrigues. Eu sou aluno da Celso Lisboa, estudo no 5º período de Educação Física, trabalho na Secretaria de Saúde de Nova Iguaçu e, nos meus tempos possíveis, eu sou árbitro da Federação de Futsal do Rio de Janeiro. Pô, Lua, só corrigindo rapidinho, o áudio estava melhor até antes, o áudio está meio como se fosse debaixo d'água. Isso aqui eu vou cortar na hora de subir, mas eu acho que o seu áudio está um pouco ruim para a gente ouvir, entendeu? Não sei se o doutor Rafael está ouvindo bem. Agora ficou bom. Ficou melhor agora. Entendi. Vai saber. Pode apresentar de novo, então, por favor? Posso. Olá, eu sou o Luan Rodrigues, eu trabalho na Secretaria de Saúde de Nova Iguaçu, estudo no 5º período de Educação Física na Celso Lisboa e sou árbitro de futsal da Federação do Rio de Janeiro. Boa. Estamos aqui também com o doutor Rafael, advogado do Luan, que está cuidando toda dessa questão, né, do que aconteceu na partida, enfim. Obrigado, doutor, por também estar aqui na nossa conversa. Primeiro eu vou perguntar para você já adiantou um pouco, para conhecer quem é o Luan, né? Você já comentou que está fazendo o 5º período de Educação Física e que é árbitro em algumas situações. Eu queria que você falasse há quanto tempo você já atua como juiz, qual é a faixa etária normalmente que você apita os jogos, se é somente sub-10, se é um pouquinho mais acima, se é um pouquinho mais abaixo. Queria ouvir de você. Então, eu na federação eu devo ter uns 3, 4 anos e eu apito todas as categorias que me escalam. Eu ainda não apitei o adulto, porque vai de acordo com a crescente, com a crescente com seus apitos. Você tem que ter uma experiência a mais para chegar no adulto, tudo, mas segunda-feira passada, retrasada, eu já estava apitando sub-20 e a gente, tipo assim, são escalas, né? Apitam categorias menores, aí você está evoluindo, se você vai crescendo durante o período que você vai apitando. Boa, então é de acordo com o nível de esforço e a competência do árbitro, que ele vai subindo de sub-10, vai subindo até chegar... A base em si todos apitam, todos dentro do quadro vão apitar, mas tem jogos de categorias maiores que nem todos apitam. Vai de acordo com o crescimento e sua dedicação dentro do quadro. Boa. Então, normalmente você é essa área mesmo, né? Normalmente é com mais crianças que você trabalha, propriamente, do que adolescentes, que foi o caso do jogo em específico, né? Sim. Isso aí. Boa. E como é a sua rotina no futebol? Você comentou que é esporádico apitar, mas você tem algum outro meio que você faz, que pratica o esporte, algum desenvolvimento, alguma coisa além de ser árbitro de futsal? Então, eu jogo, né, aquela pelada durante a semana, qualquer um joga hoje, para tirar a atenção da semana, essas coisas que todo mundo faz. Que eu não gosto de esporte, eu sou apaixonado por futebol, eu vejo tudo quanto é jogo na TV, se puder eu vou ver jogo em estádios e tudo. Eu tentei ser jogador de futebol quando eu era mais novo, jogando em alguns clubes menores de bairro, inclusive de futsal, e a gente vai falando de futebol na faculdade. Eu estou
faculdade de educação física para um dia ser treinador de escolinha ou de algum clube que eu possa mostrar o meu trabalho, né? Boa, era essa pergunta que eu ia fazer também. O seu grande objetivo no futebol é estar no meio trabalhando como professor, como treinador, quem sabe, ou você prefere continuar na carreira da arbitragem? Você quer manter no futsal, tem algum foco para ir para o futebol de campo? Queria que você falasse um pouco dos seus objetivos futuros, né? Então, eu sempre tive o sonho de ser jogador. Como eu não consegui, você vai tentando outros meios, mas tentando lá estar no mesmo ambiente. Eu estudo pensando em ser um dia um treinador de futebol. A gente vai começar de baixo, né? Escolinhas, projetos, estagiando em algum canto, e depois, com o tempo, se Deus permitir, lógico, a gente conseguir ser um treinador. Ou não, mas eu amo ser árbitro, eu gosto muito daquele ambiente, de estar dentro do esporte, entendeu? Eu acho que aquele ambiente, o futsal é absurdamente gostoso de você ver, de você apitar. Se você estiver ali assistindo um jogo, eu acho muito legal como um jogo que pode estar decidido, mas no mesmo tempo não está. Que por um minuto ou dois o jogo se reverte de uma forma absurda, que você apitando assim, meu Deus, o jogo terminou desse jeito, mas começou de outra forma, entendeu? Um time ganhando, dando aquela teoricamente surra em um time no segundo tempo, ou no pedido de tempo do treinador, o time volta outro e transforma e vira o jogo, e até empata. Eu acho isso muito legal. O futsal, ele realmente é muito apaixonante, né? E agora eu vou falar a princípio do jogo. Eu queria saber de você, antes mesmo de a gente entrar nesse assunto delicado, eu queria que você falasse se durante a partida, antes do episódio, o jogo estava muito quente, o ambiente externo, né? Porque são crianças, né? São pessoas, são jovens de 10 anos, 9 anos, então é muito complicado. Essa energia normalmente vem de fora. E eu queria ouvir de você se realmente o ambiente estava inflamado, se alguma coisa estava inflamada durante a partida, ou ainda era uma partida muito tranquila, sem muita reclamação? Então, o jogo em si foi super tranquilo. Não teve nada de absurdo. E externamente, tu escuta gritos, mas nada do que o dito cujo falou, entendeu? As discordâncias de falta, de lances que você pode achar que foi falta, mas eu tô ali na quadra mais próximo, achei que não. Tem muita coisa que falta interpretativa. Tem falta que não é. Tem falta que tu vê pegando nele, então não tem interpretação para ninguém. Foi falta. E tem lance que é dividida de bola que o pai, que não é torcedor, acha que foi falta. E o lance em si foi uma falta normal do jogo. Mas tirando isso, o jogo estava super tranquilo. O Vasco estava ganhando de 4-0, se eu não me engano. A torcida do Madeireira já estava, tipo assim, entregue, tipo assim, tava só torcendo pelo filho mesmo. E assim, deixando o jogo rolar, mas não tinha nada que pudesse ter um ambiente pesado. Entendi. Você conversando com a gente antes, você já tinha falado que gosta de filmar esses jogos para colocar se eu não me engano, na sua rede social, para quem quiser acompanhar também, ver os jogos de base, né? Porque tem muita gente que realmente gosta de assistir e ver jovens promessas surgindo. E foi aí que você percebeu o episódio, correto? Eu queria que você me confirmasse essa história, por favor. Então, os jogos em si, alguns jogos têm transmissões e outros não. Os que têm transmissões, eu gosto de pegar o link e jogar no meu status do WhatsApp. Quem tem no WhatsApp pode entrar no link e ver os jogos. Tem gente que consegue ver os jogos, e isso também ajuda os companheiros da mídia, né, que estão ali para ganhar mais likes, mais essas coisas, para poder ver esses jogos. E na questão, como tem um lance muito polêmico, eu gosto de depois ir lá e ver se eu acertei ou errei. Mas é coisa pouca. Tem coisa que eu estou muito convicto no que eu dei,
e fico na minha. Eu não procuro ver o vídeo depois, mas tem coisas que, tipo assim, é discutível. Tem hora que você marca uma situação que você, mesmo você estando em dúvida, você marca, porque você tem que marcar alguma coisa assim ou não. Ah, foi falta, mas a galera achou que não foi. Mas tu vai lá e confere, tipo uma expulsão, uma coisa dessa. Pra você auto aprendizagem isso. Ah, esse lance aqui podia estar mais no fundo, esse lance aqui podia ter acompanhado mais, esse lance aqui eu acho que foi precipitado, podia ter esperado, que podia ter dado uma vantagem. Eu penso muito assim. Entendi. Então você faz esse critério de avaliação, e nesse critério de avaliação que você percebeu o crime, a ofensa, ou você já tinha percebido, pessoas próximas falaram? Como foi para você, por favor? Então, no dia, na hora, eu não ouvi nada. Assim que acabou o jogo, eu vi os pais do Vasco subindo para discutir com uma pessoa lá em cima. E tinha outras tentando afastar esses pais do Vasco de lá. Só que em nenhum momento eu imaginava isso. Acabou o jogo, eu ainda perguntei, ué, o Vasco ganhou de 4-0, o que os pais do Vasco foram fazer lá? E ninguém sabia o motivo, os treinadores também não sabiam, e ficou por isso mesmo. Quando eu cheguei em casa, por volta de 7, 8 da noite, acho que eu estava vendo o jogo do Cruzeiro, estava passando na TV. Isso, estava passando na TV o jogo do Cruzeiro. Eu recebi o vídeo cortado, só dessa parte do cara me chamando de macaco. Só dessa parte. E depois desse vídeo, surgiram outras pessoas mandando o mesmo vídeo. Então, acredito eu que eles colocaram no grupo deles. E eu conheço muita gente que faz as transmissões. Que de acordo com o jogo, o cara vai lá, pô, me passa a relação, porque ele precisa saber o nome dos atletas, para poder falar na transmissão. Sim. E a gente acaba pegando um pouco de amizade, conversando com a pessoa e tudo. E nisso eu vi diversas pessoas diferentes, de outras pessoas, com o mesmo vídeo. Aí eu fiquei meio que nossa, ele me chamou de macaco mesmo. Aí eu fui lá, porque na primeira vez eu ouvi, eu falei, não é possível. Aí eu ouvi de novo, aí depois ele repetiu outra vez, aí nisso eu já mandei para a federação. Aí a federação já tinha recebido de uma outra pessoa, que já estava correndo atrás, e a federação ainda depois veio me perguntar se eu tinha escutado, porque na hora não deu para ouvir nada. Não deu para ouvir nada. Eu ouvi gritos, mas a palavra macaco eu não ouvi em nenhum momento. Nem eu, nem ninguém da comissão de arbitragem, os dois mesários, o árbitro principal que estava junto comigo, os treinadores, os atletas, ninguém ouviu, porque ninguém esboçou uma reação de... Tipo assim, eu acho que hoje em dia, qualquer um que escuta o xingamento, a palavra macaco direcionada a uma pessoa, todo mundo se assusta, olha para trás, Sim. Tenta procurar quem é. E ali, quem estava encostado na grade, estava normal. Eu acredito que o pessoal da grade, para dentro da quadra, ninguém ouviu. Agora, o pessoal lá em cima, que estava do lado, eu já não sei dizer. Provavelmente ouviram, porque foi muito extenso lá em cima, mas lá embaixo não deu para ouvir nada. Perfeito, perfeito. Você comentou que assim que terminou o jogo, eu só queria entender isso, tá? Me corrija até se eu tiver entendido errado. Você comentou que acabou o jogo, tinha uma espécie de burburinho antes, é isso? Explica, por favor, isso. Um pouquinho melhor, só para eu entender, que eu não consegui entender perfeitamente. Então, acabou o jogo, se eu não me engano, acabou o jogo, vitória do Vasco, mas eu não lembro o total, o placar, né? O placar final. E nisso, os pais do Vasco subiram a encontro próximo da onde está rolando a transmissão. E rolou uma discussãozinha, um burburinho. Mas aí eu levo a crer que os pais do Vasco ouviram e foram lá tirar satisfação. Leva a crer isso, mas eu só tive essa ciência depois que eu recebi o vídeo em casa. Eu falei, por isso que os pais foram lá então. Porque tem gente que fica indignada. Mas ali, Sim. Se você ver no vídeo, quem está encostando na grade não ouviu. Então, esse pai do Vasco provavelmente estava um pouco mais acima e foi lá ver. Foi lá discutir com o cara. Entendi. Você comentou que a organização já tinha recebido o vídeo também, né? Foi encaminhado no grupo. A federação tomou algum tipo de atitude, além de falar que recebeu o vídeo, teve algum outro contato com você ou com o doutor Rafael? Teve algum contato da federação da partida? Só uma colocação.
eu estou como advogado aqui do Luan, mas eu sou o diretor jurídico da federação. Então, Entendi. a federação se colocou, até como a pergunta foi direcionada para a federação, tão logo nós tomamos conhecimento, primeiro o presidente foi muito cauteloso, até para não ser leviano, ele recebeu as informações, buscou a apuração dos fatos, e na segunda-feira, já tendo todos esses elementos em mãos, ele entrou em contato comigo de uma maneira urgente, a gente fez uma reunião, salvo engano, já com você, né, Luan? Sim. Primeira reunião com o Luan para contar o que tinha acontecido, mostrar ali todo o vídeo e exigindo que a gente adotasse as medidas que fossem cabíveis nesse momento. Então, logo, primeiro me coloquei à disposição do Luan para acompanhá-lo e auxiliá-lo no que fosse necessário, não só pela federação, mas até num caráter humanitário ali, de solidariedade ao que aconteceu. E, obviamente, sem nenhuma cobrança, assim, pro bono. E já preparamos ali na própria segunda-feira um ofício que foi encaminhado para o Tribunal de Justiça Esportivo para que seja imediatamente aberto um inquérito disciplinar para apurar a autoria ali daquelas palavras e a gente ter ali mais elementos para poder tomar uma atitude não só desportiva, mas até criminal. Entendi. A outra pergunta que eu ia fazer saíram logo após o incidente, né? O jogo foi no domingo, né? Na segunda-feira vocês já estavam... Foi isso, né? O jogo foi no domingo, agora... Foi sábado, não foi sábado? Foi sábado. Saíram notas oficiais dos clubes, né? Tanto do Madureira quanto do Vasco, repudiando as falas e também mostrando estar de apoio com o Luan para o que precisar. Teve algum contato, Luan, com você dos clubes? Ou foi somente comunicado por notas oficiais? Eu queria saber se você teve algum amparo do Vasco ou do Madureira nesse período. Não, comigo não. Só teve as notas que eu fui ver depois, mas comigo ninguém tentou entrar em contato, não. Entendi. A gente estava conversando aqui agora, falou que o objetivo é apurar ainda mais os fatos para que sejam o responsável do ato seja identificado e que cumpra, né, com o que o juiz decidir mais para frente. Então, o foco hoje do Luan e também da federação, de identificar o responsável, correto? Perfeito. Como nós até conversamos agora com outros colegas, aqui a gente tem que diferenciar as possibilidades punitivas, né? Na esfera esportiva, nós temos a oportunidade de identificar esse torcedor, da gente excluí-lo dos jogos, da gente ter uma punição específica ao CPF, mas entendemos também que, se assim entender o tribunal, o clube mandante, no caso Madureira, e o responsável pela sua torcida também pode ser apenado, tanto com multa quanto com outras penas, como, por exemplo, fechamento de quadra, perda de mando, porque foram atos praticados pelo seu torcedor e, nesse jogo especificamente, a gente ainda teve o agravante de não ter ali segurança privada. Então, até se o Luan tivesse ouvido, ele estaria impossibilitado de tomar alguma medida de, por exemplo, pedir a retirada do torcedor, de paralisação de jogo. Talvez tivesse sido até pior se o Luan tivesse escutado. Talvez Deus quis que ele não tivesse escutado para a gente não ter uma consequência ainda mais lamentável. E essa questão da autoria se faz importante, na minha opinião, para a gente poder fazer aquilo que a gente tanto cobra no futebol, porque no futebol a gente tem inúmeros casos de punição às torcidas, aos clubes, de jogos de portão fechado, de perda de mando de campo e tudo mais, e aqueles indivíduos que são os infratores, de fato, acabam se escondendo no CNPJ daquele clube ou daquela torcida que eles estão ali representando. Então, nós estamos tendo um trabalho muito cauteloso e muito dedicado para que a gente possua todos os elementos e a gente consiga tentar, ao máximo, extrair dessa situação
uma punição exemplar para que outros casos não se repitam e outras pessoas não passem pelo que o Luan passou. Perfeito. E agora, dizendo no lado da vítima, né, Luan, eu queria saber como você está após esse episódio, como você está tratando nessa semana, né, que ainda não completou uma semana de fato, mas é uma semana ainda muito, podemos dizer, confusa para você depois de um episódio tão grave assim. Eu queria saber como você está, como você está sendo amparado, enfim, queria saber de você. Então, hoje em si, depois de passar dias, eu estou mais tranquilo. Mas até entrar na mente como um ser humano, lógico, já teve atos de racismo alguma vez comigo? Já, mas não dessa forma tão direta. Mas hoje eu estou mais tranquilo. Mas antes eu estava meio que desnorteado, meio que, tipo assim, sem saber o que fazer. Só que a federação já tinha entrado em contato comigo, falou que ia pegar o caso, e tá me ajudando até agora, até onde ela pode, para poder achar o criminoso, que é assim que tem que chamar o cara, de criminoso, para poder culpar ele e botar com os meus direitos, não só o meu, como de qualquer outro negro. Não, e a gente está falando aqui também de até, Luan, me desculpa a falha, faltou a gente mencionar isso na entrevista anterior, mas futuramente nada impede também que o Luan entre com uma ação de ressarcimento contra a pessoa e cobre danos morais, enfim. É possível ali que o Luan seja indenizado até pela repercussão que isso está tendo, né? Sim. E o gancho da pergunta próxima seria esse mesmo. Como federação, doutor Rafael, eu queria saber como vocês estão ajudando o Luan nesse caso, né? Eu sei que a questão jurídica vocês já estão prestando o auxílio. Só que agora tem a questão também toda humanitária, né? Isso pode trazer uma consequência muito grande na carreira do profissional. Então, assim, vocês têm pensado nisso? Têm pensado no lado também humano, da consequência que esse ato pode ter gerado na vida pessoal do Luan? O presidente Denilton tem dedicado todos os esforços e tem tratado esse assunto como prioridade 01 da federação, desde que aconteceu, e nos colocamos à disposição do Luan para prestar qualquer tipo de suporte que ele venha a ter. Por enquanto, o que está sendo necessário, tanto com assessoria jurídica, quanto até o diretor de arbitragem auxiliando o Luan em relação a questões intrínsecas a preenchimento de súmula e condutas ligadas à partida. Nossa assessoria de imprensa também, caso o Luan precise de algum auxílio, a gente também está ali colocando à disposição. Então, nesse momento, é o que a federação pode prestar e, caso venha a surgir alguma necessidade além disso, eu não acredito que tenha qualquer tipo de repercussão negativa para o Luan como árbitro, até contrário, né? O Luan está tendo uma exposição muito solidária de todos. Eu não via, e também seria absurdo, se tivesse algum tipo de impacto negativo, a carreira do Luan seja prejudicada. Tomara que, de alguma forma, claro que a gente preferia que isso acontecesse por meio da qual que, de alguma forma, prosperar nessa carreira esportiva. Entendi. Tá travando aqui a minha coisa ou tá tudo bem aqui? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem? Perfeito. Luan, agora eu queria te perguntar se você costuma trabalhar com muitos jovens e assim, isso infelizmente é algo que acontece ainda no futebol brasileiro. A gente teve um caso recente em Santa Catarina, não, foi em Curitiba, que não me foge a memória, do atleta que levou o gancho maior do que o que agrediu verbalmente, né? O atleta, durante a partida, foi ofendido, ele reagiu agressivamente e ele sofreu uma consequência maior do que o rapaz que o ofendeu. Eu queria que você deixasse alguma mensagem para os jovens, né, para que isso não seja um reflexo para a nossa nova sociedade que está vindo, porque você trabalha com muitas crianças, então a gente precisa dar esse exemplo positivo, e eu queria que você deixasse uma palavra
os jovens atletas, para os jovens que trabalham no futebol? Então, tem coisas que são muito complexas, né? O ambiente, como eu disse numa entrevista, sem saber do ocorrido, que o ambiente externo, que são os pais, às vezes, eles querendo ajudar, acaba atrapalhando aquela criança. Porque os pais, aquela criança, aquele atleta, ele está ali para jogar bola. Naquela categoria, então, é mais para se divertir do que algo além disso. Lógico, todo mundo quer ganhar. A competição começa ali. Não só ali dentro da quadra, mas para a vida dele. Todos ali querem ser jogadores de futebol. Uns vão conseguir, outros não. Uns têm vontade, outros têm habilidade, e outros têm os dois. E esse que tem os dois, com certeza vai chegar lá. Mais fácil chegar lá. Só que as coisas a gente não consegue só dentro do esporte, dentro da quadra, dentro da competição. A gente consegue as coisas fora também, com educação, sabendo chegar, sabendo lidar com certas coisas. E essas coisas que acontecem, que não é do esporte, essas agressões, isso não vai levar ninguém a nada. Isso só vai sujar a sua carreira, o seu currículo, vamos dizer assim. Porque esse cara, não sei se ele é pai de algum atleta ou não, mas o filho dele pode ser conhecido como o pai dele agressor. O seu pai é aquele menino, é aquele cara que chamou o fulano de macaco, ou que tentou, agrediu não sei quem. Então, eu acho que para o ambiente do esporte isso é muito ruim. O futsal do Rio de Janeiro, que há muito tempo tá difícil, e com o andar da carruagem está melhorando muita coisa. Quem viveu no início sabe que o futsal do Rio de Janeiro passou por várias coisas muito ruins por dirigentes antigas que acabaram atrapalhando do que ajudando. E quando as coisas parecem estar caminhando, vem ambientes externos, como pais, como gente que parece que, vamos dizer, acho que são frustrados, vamos dizer assim. Devem ser frustrados. E acaba, querendo ou não, atrapalhando muito mais o esporte e a própria criança, o próprio filho. Porque não vai adiantar de nada você gritar ou você xingar de qualquer forma uma pessoa, porque isso vai atrapalhar aquela criança, o atleta. E a maioria deles acaba parando de jogar, de tentar alguma coisa futura, por muita pressão dos pais, pelos pais fazer algo desse tipo, que a criança, com o tempo, ele vai ficando com vergonha, ele acaba se encolhendo e não querendo mais ir aos jogos, a treinar, porque é um ambiente que é cansativo. O cara que quer ser jogador, ele não vai treinar uma vez na semana, ele vai treinar 2, 3, 4, dependendo se você jogar no campo, então pior ainda, porque aquilo exige, e ele ainda tem que estudar. Aí imagina ele ter que fazer isso tudo e ainda conviver com um tipo de pessoa dessa dentro da sua própria casa. Ele não vai querer mais aquele esporte, ele vai querer uma outra coisa que o pai não precisa ir. Que o pai não precisa estar lá. Que o primo, o irmão, sei lá, o cara que não tem educação para estar dentro do local, ele vai querer fugir desse ambiente, porque ele vai querer, sei lá, ele vai querer partir para outro ambiente que o pai não precisa estar lá acompanhando ele. Entendi. E, Luan, o último recado, eu queria te perguntar, cara, o que hoje ainda te faz ter essa força para continuar após um episódio tão triste, tão lamentável que foi esse ocorrido no sábado? Cara, eu acho que é muita coisa. Eu preciso, né? Porque isso, querendo ou não, me ajuda financeiramente. Mas se eu parar, qual recado que eu passo para um cara desse? Eu tenho que continuar, eu tenho que manter o meu foco. E eu estou cada vez mais crescendo, pelo menos eu acho, né? Isso é uma coisa minha, crescendo, eu estou aprendendo com os anos que passa apitando, melhorando no que eu posso melhorar e tentando ajeitar o que eu posso ajeitar dentro da quadra, falando profissionalmente. E isso me ajuda também a lidar com as crianças, porque, como eu disse, eu estou estudando para ser treinador, professor. Eu vou viver aquele ambiente muito mais do que eu vivo hoje, porque ali eu estou vivendo no final de semana.
Mas amanhã eu posso viver quase todos os dias, por horas. E eu me vejo muito assim, podia ser meu filho. Quando uma criança está chorando, eu e muitos outros árbitros, a gente vai falar com a criança, dá a mão para a criança para ela poder respirar, se acalmar, e aí depois a gente volta com o jogo, porque o resultado, para mim, é o que menos importa. Lógico, para os clubes e para aquele aluno, aquele atleta, vai importar muita coisa. Mas para mim é o que menos importa. Para mim é o aluno ou o atleta melhorar cada vez mais, se aprimorar e conseguir os seus objetivos futuros. Porque ninguém vai ser jogador com 7, 8, 10 anos de idade. Esse menino, esse atleta, seja ele feminino, masculino, ele vai ser jogador se ele for daqui alguns anos para lá, 17, 18 anos que você acaba assinando um contrato, dependendo do clube. Então, acho que muitos pais tentam fazer que o atleta seja jogador com uma idade que ele não vai ser. E isso me faz muito continuar a trabalhar, a apitar, porque eu gosto disso, eu amo isso, eu gosto muito do futsal. Futsal, para mim, era um ambiente que, quando eu apitava, eu nem queria, porque eu achava muito difícil, vamos dizer assim, carregado por causa dos pais e tudo. Eu apitava mais o futsal. Depois que eu comecei a apitar o futsal, eu não quero mais outra coisa. E eu acho que o esporte que era para ser gigantesco, e não é, por culpa nossa. Por culpa nossa. Tanto pais, atletas, gente política, porque era para ser, no mínimo, era para ser um esporte olímpico, de verdade. Porque é inadmissível, pelo menos ao meu ver, o futsal não ser um esporte olímpico, sendo que tem outros esportes por aí que eu não vou nem comentar, né? Que poderia até ser, mas eu acho que o futsal era um dos primordiais a ser um esporte olímpico, e hoje não é por negligência, ou seja lá o que estão fazendo com o futsal. Entendi. Então, hoje, o que te dá força para continuar são as crianças e o amor pelo esporte, correto? Sim. Luan, eu queria agradecer você por bater o papo com a gente aqui no Jornal do Esporte. Doutor Rafael, também muito obrigado por disponibilizar seu tempo para trocar uma ideia com a gente. Por favor, pode. Se vocês precisarem, e vamos fazer justiça pelo Luan. Exatamente. O espaço agora é de vocês. Se quiserem dar um recado final, deixar uma mensagem, o espaço é de vocês. O Luan quer começar ou eu falo primeiro? Pode falar. Sim, de maneira bem breve, só quero reforçar que a Federação de Futsal, através do presidente Denilton, está se colocando à disposição para que práticas como essa não se tornem rotineiras no futsal. Nós tivemos exemplos agora, como em São Paulo, onde, infelizmente, pais acabaram sendo proibidos de assistir jogos de seus filhos pelo comportamento de adultos, não de crianças. E isso é inadmissível, isso vai totalmente na contramão da essência do esporte, dos princípios mais básicos do esporte, e a gente tem que acabar com aquela velha máxima de que na quadra, no campo, na arquibancada, você pode fazer o que você quiser, que é um lugar que você pode violar regras da sociedade e pode proferir palavras, xingamentos, ofensas como uma forma de desabafo. Isso, para mim, já ultrapassou o limite do razoável. A gente tem que acabar com essa história de que o esporte é terra sem lei, e com um trabalho conjunto de todos, tanto das federações, dos clubes, atletas, árbitros, imprensa, nos mobilizarmos para que a gente passe a ter um ambiente mais convidativo para famílias e para todos que queiram ali participar. Perfeito. Queria completá-lo? Então, acho que é bem isso, porque os pais são pais, eles não são torcedores. Muitos deles acham que, por estar ali, eles podem falar o que quiser, podem fazer o que quiser, porque eles acham que estão na torcida. Eles não são torcida, eles são pais. E eu acredito que, lógico, você como um pai, você vê seu filho jogando, o coração bate mais forte, as coisas ficam mais identificáveis. Mas não é por isso que você tem que fazer o que quer. É pelo contrário, eu acho que ali você tem que manter a educação para você ensinar o seu próprio filho a como se educar em qualquer canto, em qualquer ambiente, ele dentro ou fora do esporte. E
Eu acho que isso só vai acabar quando a gente começar a punir de verdade, como a gente está fazendo agora, que é correr atrás de quem é o criminoso e ele sendo punido severamente, e porque só assim o ser humano vai aprender. Porque se deixar para lá, vai acontecer outras vezes. E vai acontecendo até chegar no limite. Imagine, eu não sei nem o que eu faria se eu tivesse escutado o xingamento. De repente eu ia perder até a minha razão. Sim. Porque é um momento ali que você tem raiva. Eu ouvi o vídeo depois, horas depois, eu fiquei com raiva. Imagina se eu tivesse escutado na hora. Eu ia querer subir a arquibancada. Será que alguém ia me segurar? Será que alguém ia tentar me defender? Será que não poderia rolar uma briga generalizada? Porque alguém poderia ficar do meu lado e querer agredir o cara. Entendeu? Acho que são coisas que você não... A educação a gente se aprende em casa, mas a gente se aprimora na rua. Perfeito. Luan, queria agradecer novamente por estar aqui, por falar com a gente do Jornal do Esporte. Doutor Rafael, também muito obrigado. Obrigado a todo mundo. Obrigado a todo mundo que vai assistir esse vídeo. Comente aqui o que vocês acham. Curta, se inscreva no nosso canal. E é isso, minha rapaziada. Muito obrigado. A gente volta com mais. Valeu! Obrigado.